Parágrafo 84. Que o inconsciente do sujeito é o discurso do outro, daquele outrinho que está lá do outro lado. Não há outro. Eis o que aparece ainda mais claramente do que em qualquer lugar nos estudos que Freud consagrou ao que chama de telepatia, na medida em que ela se manifesta no contexto de uma experiência analítica. Aí eu fiz o seguinte, eu agradeço profundamente a essa senhora. O nome dela é Leda Marisa Fischer Bernardino. Ela fez uma tese na PUC do Paraná. Ela fez uma compilação enorme sobre telepatia e eu peguei dela porque os dados ela põe direitinho de onde ela tirou do Freud. 1921, Psicanálise e Telepatia. Freud analisa profecias não realizadas. A profetisa errou a previsão como receptáculo do desejo do paciente, no caso, que tinha uma relação edípica com a irmã e desejava a morte do cunhado. A profetisa interpretou errado. Aí diz Freud, o conhecimento foi transferido dele para a suposta profetisa por algum método desconhecido que exclui os meios de comunicação que nos são familiares, ou seja, teremos que inferir que há algo como a transmissão de pensamento. Freud mostra também como as atividades da profetisa, que era astróloga, tinham, abre aspas, a função de desviar suas próprias forças psíquicas e ocupá-las de maneira inócua, de modo a tornar-se receptiva e acessível aos efeitos sobre ela causados pelos pensamentos do cliente, podendo assim tornar-se uma verdadeira médium. 1922, Sonhos e Telepatia. É um pai que tem um sonho premonitório com a filha, e Freud diz que existia um vínculo íntimo de sentimento entre esse pai e essa filha, né? Entre o pai e a filha. Ele vai dizer que o sonho telepático é uma percepção de algo externo perante o qual a mente permanece passiva e receptiva. Vai dizer também que o sono cria condições favoráveis à telepatia. Em 1925, no apêndice C, ele diz: no decurso de experimentos em meu círculo particular, tive com frequência a impressão de que recordações intensas e emocionalmente coloridas podem ser transferidas com sucesso. Em 1933, Sonhos e Ocultismo, supõe-se que o processo telepático consiste num ato mental que se realiza numa pessoa e que faz surgir o mesmo ato mental em uma outra pessoa, abre parênteses, abre aspas, um processo físico no qual o processo mental é transformado em um dos extremos e que é reconvertido mais uma vez no mesmo processo mental no outro extremo. Depois ele vai falar em um método original arcaico de comunicação entre indivíduos. Ele vai falar que antes que a linguagem oral nas comunidades humanas existisse, ele pode ser ativado em condições especiais, tais como de pessoas apaixonadamente excitadas também. E a moça vai pensar então na relação mãe e bebê. Bom, agradeço muito a essa psicóloga, colega. Me quebrou muito galho. Vamos lá. Coincidência das colocações do sujeito com fatos de que ele não pode estar informado, mas que continuam a se mover nas ligações de uma outra experiência em que o psicanalista é interlocutor. Coincidência também, na maioria das vezes, constituída por uma convergência, quer dizer, por uma confluência totalmente verbal ou homonímica, homônimo, né? Ou que, quando inclui um ato,
Trata-se de um acting out, isso é uma coisa que é feita fora, de um paciente do analista ou de um filho em análise do analisado, que por esse processo telepático. Casos de ressonância em rede comunicante de discurso, cujo estudo exaustivo esclareceria os fatos análogos apresentados pela vida cotidiana. Aí ele diz, a onipresença, quer dizer, a ubiquidade, quer dizer, o fato de se encontrar em muitos lugares do discurso humano, talvez possa um dia ser abarcada sob o céu aberto de uma onicomunicação de seu texto, o que não quer dizer que, por isso, ele seja mais harmonizado. Mas é esse o campo que nossa experiência polariza numa relação que só é a dois na aparência, pois qualquer colocação de sua estrutura apenas em termos duais é tão inadequada na teoria quanto destrutiva para a sua técnica. Então, a gente não pode excluir a existência da telepatia. Eu tenho experiência pessoal. Primeiro, eu tenho essa telepatia muito ligada. Não com todo mundo, mas eu consigo me comunicar com certas pessoas conforme o interesse, o assunto, senão eu fecho o canal. Meus filhos, por exemplo, quando eram pequenininhos, não existia celular, não existia nada, né? Naquela época, e eu dizia para eles assim, olha, presta atenção que eu vou pensar em você, e você vai receber a minha mensagem, e você me telefona de onde você estiver. Aí eles me ligavam, mãe, você me ligou? Meu pai e eu tínhamos comunicado, até hoje, lá onde ele estiver e eu onde eu estou, a gente não precisa falar. As pessoas não compreendem muito como é que eu descubro certas coisas que eu não poderia ter como chegar a elas. É porque tem telepatia. Então, e eu vejo na clínica milhares de cenas de telepatia. Não precisa ser acting nenhum. Basta você desenvolver isso. E o Freud não era nem um pouco burro. O Freud era judeu. E ele sabe que esse negócio aqui é aberto. Né? Tanto é que eles tampam, né? Os ortodoxos tampam, as mulheres usam peruca. Entendeu? Quer dizer, ele sabe muito bem. Não tinha mistério para o Freud. Isso ele tinha que fazer de uma maneira para não dizerem que ele virou um Jung, ou um místico, ou não sei o quê, ou que ele estava confundindo. Mas, na verdade, isso é uma das habilidades que nós temos. É questão de desenvolver. Mulher, então, tem uma facilidade enorme. É muito comum. Eu escuto na clínica toda hora. Aí eu saquei que aconteceu, não sei o que lá, telefonei, não sei o que. Né? Então, isso é uma coisa que para mim não tem. Isso que Lacan está dizendo que é música no meu ouvido, entendeu? Que é essa última frase, né? Mas é esse o campo que a nossa experiência polariza numa relação que só é a dois na aparência, pois qualquer colocação de sua estrutura apenas em termos duais é tão inadequada na teoria quanto destrutiva para a sua técnica. Então, vamos terminar por aqui a parte 2 de função em campo da linguagem, da fala, da linguagem em psicanálise. E agora, o próximo vídeo já é símbolo e linguagem como estrutura e limite do campo psicanalítico. Desculpem as minhas dificuldades nas pronúncias de certos termos, eu não sou obrigada a saber alemão. Aliás, eu tenho um mau hábito de ler a língua, minimamente, mas eu não tenho o menor interesse em falar. Então fica complexo. E ainda por cima eu tô com essa dificuldade verbal. Então, de vez em quando eu sei que eu passei aqui
palavras, pulei palavras e tal, mas vocês têm um texto oficial. E letras também, né? Trabalhei com letras, né? Na hora que eu fui falar na parte da iluminação em Freud, por exemplo, eu usei um termo, eu botei aqui, Aufklärung, e eu botei sei lá o que, porque a língua foi embora. Eu quero pedir desculpas a vocês, mas isso até a minha boca ajustar vai ser muito difícil. Sem contar com os outros faros, mas esses eu vou consertando. Tá bom? Então, até a próxima. A próxima a gente começa com símbolo e linguagem como estrutura e limite do campo psicanalítico. Esse é que é a próxima. Então, terminamos palavra plena e palavra vazia. Tá? Palavra vazia e palavra plena. Tá bom?